Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Viva Saúde. E nesse episódio a gente vai conversar com a doutora Maria Virgínia Guedes, dermatologista, e a gente vai falar sobre um assunto que muita gente desconhece, não sabe que é uma doença, mas realmente é, a bromidrose. Você sabe o que é? Então fique aqui com a gente que a gente vai te contar daqui a pouquinho. E antes da gente começar, eu quero agradecer aos nossos apoiadores, a Farmácia Maria Rocha e a Unicred. Mau cheiro nas axilas. Nem sempre é só falta de higiene. A gente não conhece, a gente muitas vezes não sabe, mas existe uma doença chamada bromidrose. E para conversar um pouquinho mais com a gente sobre essa doença, está aqui com a gente a doutora Maria Virgínia Guedes, dermatologista, e vai contar, né, doutora, pra gente o que é essa tal de bromidrose que muita gente não sabe que é doença, mas realmente tem. Existe realmente uma ligação entre o suor e o mau cheiro nas axilas? Que ligação é essa? Oi, Aline, sim. Isso é um tema bem discutido, é muito corriqueiro no consultório, né? Então, uma coisa está interligada à outra. A bromidrose é o odor nas axilas, mas o suor é o fator predisponente para você desencadear uma bromidrose, né? Então, o excesso de suor, agora principalmente no verão, favorece o desenvolvimento dessa bromidrose. E isso afeta muito a vida social, eu acho que das pessoas, porque assim, não é algo fácil de você chegar para alguém e falar, ó, né, com mau cheiro nas axilas. Não é algo, é um tabu, a gente não fala, né? Então, assim, uma outra questão também que eu queria saber é se realmente a gente consegue identificar se a gente tem ou não. Porque, às vezes, eu só acho que eu tô com mau cheiro, mas eu não tenho nada. Como é que a gente sabe realmente que é um problema? Não tem um exame específico para você diagnosticar, então nós falamos que o diagnóstico é clínico. É você sentir o odor desagradável nas axilas, né? Então, está bem relacionada ao excesso de sudorese. Não necessariamente quem tem excesso de sudorese, a chamada hiperidrose, vai desenvolver a bromidrose. Mas quem tem hiperidrose é hiperidrose. Hiperidrose. Quem tem, pode ser que desenvolva a bromidrose ou pode ser que não. Pode ser que não. Então, o fator principal são as glândulas sudoríparas, que está espalhada por toda a pele, exceto nas mucosas, mas principalmente elas se concentram mais aonde? Nas axilas, na virilha e na região plantar. Então, eu sempre falo para os pacientes, essas regiões são, por permanecer mais tempo úmidas, têm uma predisposição a desenvolver o odor. E o que é a causa principal desse odor? É a proliferação bacteriana. Então, a bromidrose é uma doença causada por uma bactéria, a Corynebacterium, que a gente chama, e que tem tratamento. Então, quem tem, mas como eu não falei anteriormente, como está interligado ao excesso de suor, nós temos que tratar as duas causas juntos, né? Mas tanto um como a outra, tanto a hiperidrose, que é o excesso de sudorese, como a bromidrose, as duas têm tratamento. Doutora, tem alguma idade que aparece essa doença? Geralmente por fator hormonal no início da adolescência, né? Nós temos dois tipos de glândulas sudoríparas, né? Que chama écrinas e apócrinas. Essas écrinas começam a se desenvolver aos 2 anos de idade, que é aquele suorzinho do bebê, o suor da criança quando ela faz algum tipo de exercício físico, cuja função principal é o quê? Refrigerar a temperatura do corpo. A partir da adolescência, essas outras glândulas, as apócrinas, que estão mais relacionadas ao folículo piloso, começa a desenvolver os pelos e as glândulas apócrinas também começam a crescer juntas. São elas que vão produzir um pouco mais de ácido graxo, vamos dizer assim, gordura. E essa gordura, junto com o suor,
que já existia, que favorece, que vira um meio adequado para desenvolver a bactéria. Mas então, existe o suor do adolescente, que é um suor normal, que às vezes pode ter esse mau cheiro, mas existe a doença em si, que é algo um pouquinho mais grave, a gente pode dizer assim. Não, porque muita gente pode dizer, porque assim, muitos pais podem achar, então meu filho tem. Né? Agora, não, então meu filho tem. Então, não, eu recebo muitos pacientes assim, ó, quando com 12, 13 anos, ai, doutor, acho que tá na pré-puberdade, tá começando a desenvolver um cheirinho na axila, já posso usar algum desodorante? Aí a orientação, que ainda não é pelo suor, é porque tá tendo colonização de bactéria, né? Então a orientação aí é um tratamento à base de antibiótico, que é o fundamental no tratamento da bromidrose. Antibiótico à base de creme, não oral, pomada, né? E nós temos várias opções no mercado com resultados excelentes. Então, claro, a gente precisa consultar, né, um profissional, um dermatologista, mas não só... Existe o oral também, o antibiótico? Ou se não, é só a pomada? Não, geralmente só quando tem uma lesão de pele associada, que você suspeita ser bacteriana, que aí tem indicação de fazer antibiótico oral. Geralmente o tratamento local, que a gente fala tópico, com sabonetes antissépticos, que isso é fundamental, até para não desenvolver. Então, na adolescência, eu sempre oriento. Olha, vai começar por ação hormonal, essas glândulas ficar mais suscetíveis a ter uma infecção bacteriana. Então, já usar todo dia no banho, e nas axilas e nos pés, também porque o mau cheiro dos pés, o famoso chulé, também é pela bactéria, né? Então, uma forma de prevenir isso é já usando um sabonete dermatológico, mas com uma ação já bactericida, né? Antibacteriana, como é mais comum de achar nas farmácias. E Maria Virgínia, tem essa questão de... Às vezes as pessoas falam, né? Porque o tênis é que dá o chulé. É o tênis, se você usar aquele tênis, o tênis já tá contaminado com aquele chulé. Não, então, porque por suor... isso mesmo, a bactéria desenvolve na pele da pessoa. Mas aí, acaba, é o contrário, né? A pele é que contamina a palmilha do tênis. Então, por exemplo, você tem um mau cheiro, nós vamos começar um tratamento, a primeira coisa é tirar as palmilhas, lavar, deixa no sol, secar no sol, não ter nada de umidade e começar o tratamento com antitranspirante e com creme à base de antibiótico tópico. Existe um desodorante para os pés, então? Um específico para os pés? Tem, dermatológico para uso tanto nos pés como corporal. Ah, tá. Posso usar o mesmo? Nesse caso, sim. Os da axila é específico para axila. Ah, entendi. Os da axila. Existe uma propensão, assim, para ser mais homem ou mulher, para ter? Sim, os homens. Então, por quê? Porque os homens apresentam maior... em torno, a gente tem de 2 a 4 milhões de glândulas, né, sudoríparas. Em homem, essa quantidade é maior. Então, em homens e pessoas obesas, porque as pessoas obesas, para refrigerar a temperatura corporal, elas têm que transpirar mais. Então, fisiologicamente, vai produzir mais suor. E como a gente falou no início, quanto mais suor, mais fácil de desenvolver uma bactéria ali. E aí desenvolver o odor nas axilas, na região específica, né? Certo. E doutora, esses cremes, eles precisam ser usados durante um tempo? É um tratamento ou é para sempre? Não, assim, a hiperidrose sim, né? Porque a pessoa, daí nós podemos entrar depois no tratamento específico da hiperidrose. Já a bromidrose, não, é naquele período, porque se você conseguir, a gente fala descolonizar, entre aspas, matar essa bactéria, a pessoa continua transpirando, às vezes até a ponto de molhar a roupa, né, de molhar a camiseta, molhar a camisa, mas não tem mais o odor. Então, geralmente, os pacientes chegam no consultório falando assim, doutora, eu transpiro muito. A minha segunda pergunta, tem cheiro ou não? Porque a maioria não chega falando, eu tô com odor nas axilas, meu suor tem um cheiro desagradável. Não, só chega falando que transpira muito. Mas já é
uma dica para você saber que ali pode, além do excesso de suor, pode estar desenvolvendo um odor associado. Uhum. Eu conheço algumas pessoas que, por ter, né, a doença, precisam até lavar a camiseta com, né, uns produtos mais fortes, ou até mesmo jogar a camiseta fora. Jogar fora, porque como eu te falei, aquilo ali é a pele que contamina a roupa, né? Então, quando eu falei assim, olha, se a roupa já tá, principalmente tecidos sintéticos, é mais difícil de tirar. O tecido algodão é mais fácil, mas se você tem uma roupa sintética que pegou o odor, olha, é difícil, tá? É mais fácil você passar aquela roupa para frente do que todos os métodos que a gente consegue aí para tentar amenizar. Uhum. E isso acontece também. A pessoa consegue eliminar a bactéria e aí acaba se recontaminando ou pela palmilha do tênis ou pela aquela roupa que tá ali. Então eu sempre falo, olha, as que já estão comprometidas é melhor deixar. É isso que eu ia perguntar. Então também dá para fazer esse inverso. Dá para pegar de novo a bactéria, sim, ser contaminado novamente pela bactéria. Novamente. Com as então, roupas. Geralmente o que eu faço de tratamento? Faço 10 dias com antibiótico pomada. Primeira coisa, né? Antes de tirar o suor, você tem que tirar o cheiro, que é o que realmente atrapalha o convívio social da pessoa. Ainda mais agora no verão, que uma simples caminhada a gente já está transpirando, né? Então, a primeira coisa é uns 10 dias com antibiótico local, tópico, pomadinha, todo dia à noite. O uso de sabonetes antisséptico, antibactericida, essas coisas que a gente gosta de associar. E também, daí, esse sabonete eu vou deixar como uma prevenção. Esse sabonete eu vou usar por um tempo, até diminuir a sudorese, né? E depois associar um antitranspirante dermatológico, que aí costuma ser um pouquinho mais forte do que os antitranspirantes que a gente tem em supermercado, em farmácia, vamos dizer assim, cosméticos, né? Então, por esse período, eu gosto de usar, pelo menos, que período os antitranspirantes? Por exemplo, agora no verão, durante os 3 meses de verão, que a pessoa vá transpirar mais. Então, seria também associado para não voltar a ter o cheiro. E esses antitranspirantes, eles podem dar alguma reação? Porque tem gente que reclama que depois coça um pouquinho, porque realmente eles são mais fortes, né? Eles são mais concentrados, né? A base de alumínio. Hoje tem uma questão muito, muito relacionada, que o alumínio, várias indústrias, principalmente nos Estados Unidos, agora já está tendo uma preocupação de fazer antitranspirante alumínio free, sem alumínio, né? Então, mas o alumínio é o que mantém a pele mais seca. Então, é uma concentração mais forte do que o habitual, esse que a gente vai usar. E nas peles mais sensíveis pode desencadear uma dermatite, né? Principalmente esse que às vezes eu falo, olha, o do pé jamais tu passar na axila, porque ele ainda é mais... O da axila, por exemplo, é uma concentração de 15%, o dos pés são 20%. Então, não usar, porque muito provavelmente você acaba desencadeando uma reação alérgica, né? Por irritação primária, não alergia propriamente ao produto. Mas aí suspende um pouquinho e depois... Exatamente, continua. eu mando espaçar mais, né? Olha, então irritou, começou a dar coceira, para uns 3 dias, aí passa um creme, geralmente à base de corticoide, e depois volta intercalando mais tempo. E por falar em desodorante, a gente abriu uma caixinha de perguntas, né, no Instagram da Unimed, e a gente recebeu uma pergunta falando sobre o desodorante natural. Se ele pode acarretar numa piora do quadro. Talvez não seja uma piora, né? Mas assim, talvez um desodorante natural ali funcionaria nesses casos? Exatamente, não é uma piora, ele não vai ser tão efetivo quanto um desodorante dermatológico. Então não é que ele piora, ele deixa de fazer o efeito que a gente gostaria que fizesse, né? Sim. Mas eu acho assim, ó, a partir do momento que você consegue eliminar o odor, controlar a bromidrose, aí se a pessoa quer fazer o uso contínuo de um produto natural, eu acho bem tranquilo. Sim. Também a gente recebeu uma outra pergunta sobre a bromidrose, se ela é hereditária. Existe isso? Passa de pai para filho? Não é hereditária. Claro que às vezes,
quando associada a algumas síndromes neurológicas que são raríssimas, aí é diferente. Mas essa bromidrose corriqueira do dia a dia que a gente acaba desencadeando, não. E tem alguma coisa que a gente pode fazer para prevenir ou não, doutora? Vai acontecer e depois a gente trata? Não, a prevenção é manter as axilas secas, né? É a umidade que favorece o desenvolvimento da bactéria. Então, assim, por que a criança, até a pré-puberdade, é difícil ter odor? Pode transpirar, mas não tem odor. Por quê? Porque aquele suor das glândulas écneas, que é um suor mais fluido, que não tem gordura. A partir da adolescência, outras glândulas que começam a ser responsáveis pela sudorese. E essas aí já têm mais gordura, que é o substrato para desenvolver a bactéria, o corinibactério. E as crianças, elas já apresentam esse quadro de hiperidrose? Ela já pode apresentar desde bebê? Pode. E geralmente as crianças é mais comum na cabeça, né? Couro cabeludo, criancinha que, no bebezinho sempre tá molhando a fronha do... É comum, não chega a ser uma doença. Eu sempre falo pros pacientes, olha, a hiperidrose, ela não é um estímulo exagerado, que é uma resposta exagerada a um estímulo comum. Então, o suor para ti pode desencadear uma quantidade de suor, para mim outra. Então, aí depende de organismo a resposta que você vai dar ao calor. Né? Não só o calor, vários outros fatores emocionais também contribuem para você estar suando mais, mas uma coisa interessante é assim, quando geralmente o suor por estresse, por uma ansiedade, vai ser mais nas mãos e nas plantas e na face, tá? A pessoa está nervosa, começa a suar mais no rosto, começa a suar mais nas mãos, por uma ansiedade. Já a sudorese decorrente, por exemplo, do exercício físico, que você tem que resfriar o organismo, aí é mais na axila, tórax, abdômen, aí é mais uma sudorese corporal. Por quê? Porque a função é baixar a temperatura do corpo. Né? Doutora, muitas vezes essa sudorese do pé, ela vem associada com essa sensação do pé gelado. Por que sua ao mesmo tempo e fica tão gelado? Existe isso? Porque qual que é a função principal do suor? Abaixar a temperatura. Então o próprio tá fazendo suor... muito bem a função dele. Eu tenho... refrigerar onde você vai transpirar para baixar a temperatura daquela região, porque está muito quente. Então, quando a pessoa transpira, está com as mãos e os pés gelados, sim. E eu faço essa pergunta porque eu tenho um bebê, né, de 8 meses. E eu já percebo o quanto ele sua o pé e o pezinho dele tá sempre gelado, mas tá sempre suadinho. É impressionante. A pessoa não chega, como eu te falei, não dá para caracterizar como uma doença, né? Mas pode ser que ele perca isso ou ele vai... Não, geralmente ele vai criança, geralmente é nessa fase. Tá, de bebê ali até 1, 2 anos, depois entra numa fase que não tem uma resposta tão exacerbada ao calor. E aí sim, na adolescência que, vamos dizer assim, é o determinante. Se a pessoa vai ter muita Se ele vai ter chulé ou não. Não, para não ter o odor, o chulé, o cheiro na axila, é aquilo, é prevenção sempre. Se você já transpira muito, obrigatoriamente tu já tem que usar um sabonetinho para prevenir a proliferação bacteriana. Vamos falar então sobre o tratamento do suor excessivo, que você falou que é um pouquinho diferente do mau cheiro das axilas e do restante do corpo, né? Inicialmente, chega um paciente com a queixa a primeira coisa eu falo assim, olha, é um suor que molha a roupa ou não? Se é aquele suor que a pessoa mesmo em repouso, só de estar numa situação um pouquinho mais constrangedora, um pouco mais ansioso, já começa a transpirar a ponto de molhar a roupa, então a medicação de antitranspirante, pomadinha, vai ter um efeito mais restrito, né? Não vai ser tão bom. Não, eu só transpiro mais, assim, quando eu faço alguma atividade, eu volto pingando da academia. Aí sim, a gente consegue controlar com antitranspirante os dermatológicos, que são mais fortes, né? E já prevenir um possível aparecimento de um odor nas axilas. Mas hoje, o principal tratamento nesses pacientes é a cirurgia, que se chama simpatectomia. Essa cirurgia que consiste em quê? Em cortar o nervo simpático, que é o nervo que
inerva essas glândulas que fazem elas contrair. Então, quando é submetida a esse procedimento, serve tanto para axila como palmo. Só para a região plantar que a cirurgia não tem indicação. Por quê? Porque na região plantar o nervo que faz a glândula contrair é o mesmo nervo que tem a ação motora. Aí você não pode cortar esse nervo, senão você perde o movimento do pé também. Então aí é mais complicado. Mas voltando para a axila. Então essa cirurgia é feita, a tal da simpatectomia, uma cirurgia, vamos dizer assim, baixo risco, mas cirurgia sempre é com anestesia geral, por videolaparoscopia, geralmente é o cirurgião torácico quem faz. Né? O cirurgião geral também tem uma habilidade muito boa para fazer esse tipo de procedimento. E quando iniciou, há uns 20 anos mais ou menos, começava a ter a tal da sudorese compensatória. O que era isso? Parava de suar na axila e começava a suar ou no abdômen ou nas costas. Então o suor ia ali, não estava a via fechada, eu vou sair por outro lado. Então, isso era irreversível. Não tem como... Então, 10 a 15% das pessoas sorteadas acabavam desenvolvendo essa sudorese, então o que deixava as pessoas meio receosas em fazer o procedimento, porque meio que uma loteria. Se você desenvolvesse a sudorese compensatória, não ia ter como reverter. Né? Atualmente, acho que uns 10 anos para cá, eles mudaram a técnica e praticamente esse efeito colateral dessa sudorese compensatória não existe mais. Praticamente baixou, não sei te precisar a porcentagem, mas 2%, assim, bem inferior ao que tinha antes, né? E a outra forma de tratamento para os pacientes que não querem, que não podem se submeter, é a aplicação de toxina botulínica. Isso. O Botox. Eu ia te perguntar, né? O Botox, como é que ele funciona nesses casos? Então, o Botox, o que ele é? Um relaxante de musculatura. Ponto. Então, a gente faz na testa para relaxar a musculatura e não deixar franzir e formar ruga. Na axila, a função dele é relaxar a musculatura que envolve a glândula, né? Então, a pessoa tem um estímulo nervoso, o nervo vai lá e fala, contrai. Só que ela não tem força muscular para contrair. Esse tratamento com toxina aí é temporário, porque à medida que essa toxina vai sendo metabolizada, vai voltando devagarinho a transpirar um pouquinho mais, em média dura uns 4, 5 meses. É variável de pessoa para pessoa, mas geralmente tem uma duração maior do que quando a gente faz com fins estéticos. E, doutora, o Botox é somente nas axilas ou também dá para fazer em outras partes do corpo? Pode ser feito na região palmar e na região plantar. Na região palmar, o lugar que a gente mais tem terminações nervosas é na palma e na planta do pé. Então, qualquer machucadinho na palma, no dedo, se furar um dedo, é uma dor bem... Por quê? Para a gente poder ter o tato, tem muitas terminações nervosas. Né? Então, você não precisa estar vendo que isso é um copo. Eu sei que eu estou pegando um copo. Por quê? Porque tem muito tato. E já a aplicação da toxina na região palmar é extremamente dolorosa. Para isso ser feito, tem que ter o auxílio de um anestesista para fazer o chamado bloqueio, que é uma anestesia regional. Geralmente eles bloqueiam um nervo, adormece a mão inteira para você para fazer a aplicação. E a partir desse momento também, quando dura em média umas 2 horas essa anestesia, aquilo ali vai ficar bem doloroso. A pessoa tem que ficar pelo menos umas 48 horas com um analgésico, né? Porque imagina, a gente dá uma picadinha no dedo por qualquer motivo, fica bem doloridinho. Agora você imagina umas 150 picadas na tua mão, né? Então é um procedimento que pode ser feito, mas na prática não tem tanta... Sim. E na região plantar a mesma coisa. Sim. Né? Eu praticamente não tenho experiência nenhuma, nunca fiz. Eu sei que pode ser feito, mas eu nunca fiz em região palmo plantar. Na axila é bem tranquilo, até porque com relação à dor, praticamente bem tolerável. Doutora, eu achei muito interessante quando você falou sobre essa questão do estresse, da ansiedade, enfim, como que ela pode estar relacionada com isso, né?
Alimentos também, existe isso? Eu comi cebola, sei lá, aumentou meu mau cheiro, cebola, existe? sim, tem alguns alimentos que podem ser alimentos e medicamentos que saem no suor, né? Então, por exemplo, vitamina B12. Eu não sei se... às vezes o pessoal pensa que é lenda, mas se você quer espantar mosquito, quando você está tomando vitamina B12, o teu suor sai com cheiro de vitamina B12. Sério? Sério. E aí, porque eles falam, espantam os mosquitos. Sim, não sei, mas que tem um odor. Então, tanto alimentos como alguns medicamentos tem. Então, cebola, alho, pimentão, podem aumentar esse odor no suor. Né? Naquelas pessoas que transpiram demais, assim, para quem tem uma sudorese normal, você não vai ter não vai ficar tão nítido. Mas para aqueles pacientes que têm hiperidrose, ele vai perceber que o cheirinho aumenta quando ele come determinados alimentos. E os alimentos termogênicos não aumentam o cheiro, mas aumenta a sudorese, né? Café, chás, esses chás aqueles mais fortes, chás né? verde, mas o que bota no quentão, o chimarrão, a erva mate. Erva mate, chimarrão, não é erva mate? Gengibre. O gengibre, bem lembrado. O gengibre, sim, você vai transpirar um pouco mais quando você faz o uso desse tipo de alimento. Pimenta, né? Pois é, pimenta, sim. Pimentas. E o estresse, como é que ele pode estar relacionado com isso? Aí são desencadeados pelos fatores emocionais. Por quê? Porque essas glândulas têm uma ação que a gente fala de adrenérgica e colinérgica. Quando você está sob estresse, a tua adrenalina aumenta mais. E essa adrenalina vai fazer a glândula secretar mais. Por isso que quando você está nervoso, você transpira mais na mão. Né? Que aí é aquela sudorese mais do estresse. Vai fazer uma prova, vai fazer alguma entrevista. É na mão, não é na axila que você vai transpirar mais. Então, a sudorese emocional, vamos dizer assim, está mais relacionada a essas regiões do corpo. Sim. A sudorese para esfriar a temperatura, mais na axila, costa, abdômen. Certo. Então, doutora, se existem casos, né? Muitas pessoas vão fazer prova, tem que botar um pano na mão, porque senão encharca a prova e já não dá mais para enxergar nada. Nesses casos, então, para conseguir fazer com que pare de suar, seriam a simpatectomia. A melhor indicação. A primeira menina que eu indiquei cirurgia, ela tinha 13 anos, ela chegou, foi numa época assim, em janeiro. Pois não, o que houve? Ela só mostrou a mão, pingava. Assim, olha, mãe, a indicação é cirúrgica, creme nenhum a gente vai conseguir controlar uma sudorese nessa intensidade. E a principal queixa dela foi essa. Aí, quando eu vou fazer prova, eu já fico preocupada que eu vou começar a suar e molhar a minha prova. Aí troca a folha. E outra coisa que me marcou bastante foi que elas falavam, nenhuma das minhas amigas gostam de pegar na minha mão, porque tá sempre molhada. Então, ela sentia esse... Socialmente, acaba... Isso, é um constrangimento. É um constrangimento. Né, doutora? Eu percebo isso, assim, um isolamento, né, social. Eu acho que por parte também muito dos adolescentes, porque nessa época que começa, e época de escola. Os apelidos. E como você falou, quando tem a bromidrose, é difícil chegar pro colega, olha, tu tá com cheiro. Então, isso eu acho que é a mãe, o familiar, que tem que estar atento a isso. Né? E também, às vezes, entender que não é só vai tomar não banho, é porque, não é só exatamente, isso, né? Não pode é só tomar isso. 2 banhos por dia, mas se não tirou a bactéria, daqui a pouco ele começa a suar e já começa a ter o odor de novo, e toma banho. Não necessariamente está relacionada a má higiene, né? Então. Não, claro que não. Doutora, a indicação para cirurgia, ela então não precisa ser maior de 18 anos? Não, essa paciente a primeira que eu indiquei, inclusive ela fez até a cirurgia na época em Criciúma, ela tinha 13 anos. Pois é, às vezes a gente pensa que precisa, né? Que às vezes a gente, assim, a cirurgia é um caminho sem volta, né? Então, mas naquela época tinha muita sudorese compensatória. Hoje, esse efeito colateral praticamente não existe. Então, hoje já se fica mais seguro de se fazer o procedimento. Certo. Né?
Mas a toxina, o Botox, né, que é a toxina botulínica, eu faço bastante também. A gente tem bastante... E um fator interessante que, ao contrário do que quando eu comecei a fazer, eu pensava que a procura era maior no verão, né? Não, é no inverno. Porque quem tem a hiperidrose, o que eles falavam, a gente tem que usar roupa, tem que se agasalhar mais, e aí que transpira mais. No verão, eu ponho uma regata, ponho uma camisetinha mais fina e a coisa se resolve. No inverno, você tem que pôr camiseta, tem que pôr casaco, tem que pôr um casacão, e continua suando. Então, a procura da toxina é mais comum até próximo ao inverno. Então, doutora, para a gente resumir o que a gente falou aqui, né? Quem tem essa condição, é importante procurar um profissional, né? É importante seguir uma rotina de cuidados, né? E se o caso for cirúrgico, o profissional indica para uma cirurgia. Mas dá para fazer alguns tratamentos, né? Com antibiótico, enfim, pomadas, para tentar amenizar essa situação. E a própria hiperidrose, com hoje os desodorantes que a gente tem, antitranspirantes dermatológicos, consegue uma resposta bem boa. E o que eu vejo assim, a partir do momento que tu controla a hiperidrose, a bromidrose já vai embora quase que junto, né? Porque uma coisa está interligada à outra. Tem aqueles leite de magnésia? Tem leite de magnésia? Tem. Isso ajuda? Sim. Porque diminui a acidez, né, da pele. Então, o pessoal fala, eu passo leite de magnésia fica com o braço tudo branco. Como desodorante, como um antitranspirante, né? Mas eu percebo, eu já vi, que realmente ele auxilia mais do que às vezes assim um sabonete. Claro, não tô dizendo para as pessoas usarem só isso. Mas uma situação assim... emergencial, de passar um algodãozinho, porque realmente ele ajuda bastante. É interessante. Doutora, tem mais alguma situação nesses casos que seria interessante a gente conversar sobre eu acho que vale a pena frisar bastante, né? A prevenção. Então, assim, se você já transpira, tem uma tendência a ter um pouco mais de sudorese, já comprar um sabonetinho antisséptico. E nas axilas, no pé, eu sempre falo, axila e pé, a gente transpira na mão, ninguém tem odor, né? Ninguém tem bromidrose na palma da mão. Você tem onde tem a bactéria, né? Até mesmo porque as mãos, toda hora a gente tá lavando, né? Então, principalmente profissional de saúde, lava obrigatoriamente com sabonete antisséptico, né? Aonde é que vai desenvolver a bactéria? Na axila e no pé. E, consequentemente, aí é que vai ter cheiro. Então, se você prevenir a desenvolvimento das bactérias, muito provavelmente você não vai desenvolver odor. Água quente e água fria influencia? Não necessariamente. A água quente resseca mais a pele, né? Então, no inverno, algumas situações que a gente encontra pelo ressecamento, mas não diretamente nessas duas, bromidrose ou hiperidrose. Sim. Né? Só lembrar que eu sempre falo assim, a hiperidrose não é uma doença. Sim, tem algumas situações, algumas doenças que está associada à hiperidrose. Então, assim, mas é diferente, não é uma hiperidrose localizada. Por exemplo, paciente que transpira o corpo inteiro à noite. Tem algumas doenças que sugestivas, né? Então, assim, doutora, eu transpiro de ter que trocar o lençol. Isso já é um alerta, não é só na axila. Então, aí, por exemplo, duas doenças que a gente estão associadas, não é para alarmar ninguém, mas uma muito típica no nosso país é a tuberculose, tá? O paciente que tem tuberculose tem uma hiperidrose. Aí, essa sim. Mas é completamente diferente do que a gente falou até agora. Não é esse suor. E nunca teve nada de uma hora para outra. E não vem só o suor, né? É emagrecimento, é um conjunto de coisas que faz você suspeitar. Tosse, febre, emagrecimento e a sudorese, né? Sim, isso. Então, é no conjunto, no combo que tu faz suspeitar de ser uma hiperidrose associada à doença. Doutora, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. É um tema tabu, eu acho, né? Muita gente não quer falar sobre isso,
Mas a gente sabe que é muito frequente, é mais frequente Sim. do que a gente imagina. Tenho certeza que todo mundo que tá vendo a gente, que tá escutando a gente, conhece alguém que tem, né? Então, com esses esclarecimentos, fica muito mais fácil agora procurar uma ajuda, né? Saber Procurar que tem saber tratamento. mais, saber que tem tratamento, que não tá sozinho, né? Enfim. Que a maioria já passou por isso, né? Isso. Muita gente passa por isso. E que existe realmente uma luz aí no fim do túnel para que as pessoas possam, né, voltar a uma vida social normal, se relacionar normalmente, sem estar com esse constrangimento todo, né? E eu quero te agradecer muito por ter vindo aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Eu que fiquei muito feliz com o convite, muito feliz mesmo de estar falando de um tema, como você falou, que é meio tabu, mas eu tenho certeza que muita gente vai se identificar com esse assunto de hoje. Vai sim. Então tá, muito obrigada, tá, doutora? E com isso a gente se despede do nosso primeiro episódio da 3ª temporada, lembrando dos nossos apoiadores, a Farmácia Maria Rocha, a Unicred, e eu quero agradecer a todos vocês que ficaram com a gente até agora, e a gente se vê no nosso próximo episódio. Até mais!